este é o Sindicato em Ação, um programa da TV Urbana em parceria com a TV Sindifisco RS. Nesses tempos de pandemia e isolamento social, em parceria também com a RS Rádio, a rádio web do Sindifisco RS. No programa de hoje estaremos conversando com Ana Amélia Machado Duarte, que é doutora em nutrição, sobre nutrição consciente. Como a alimentação pode nos ajudar no nosso dia a dia, nos dando mais saúde e mais disposição. Na segunda parte do programa conversaremos com o prefeito de Bento Gonçalves, Guilherme Pazin, que está encerrando sua gestão, sua segunda gestão, segundo mandato na prefeitura de Bento Gonçalves. Ele vai demonstrar como projetos em áreas de segurança, saúde, educação, tecnologia da informação podem agregar muito valor para o município, tal como é o exemplo de Bento Gonçalves. Então, imperdível, conto com vocês, até mais! Pois no programa de hoje, Lac, nós vamos conversar com a Ana Amélia Machado Duarte, que é doutora em nutrição, e ela é nutricionista pela Universidade Federal de Pelotas, especialista em nutrição clínica pelo IPA, mestre e doutora em ciências da saúde pela Universidade Fundação de Ciências da Saúde de Porto Alegre, nutricionista com capacitação em nutrição vegetariana pela... Eu acho, me corrija aqui depois, doutora, se eu estiver equivocado, é Sociedade Vegetariana Brasileira, deve ser SVB, formação em comer consciente, Mindful Eating, atua com abordagem da nutrição comportamental, atualmente desempenha suas atividades em consultório, é docente de graduação, pós-graduação e nutricionista do Ambulatório de Terapias Naturais e Complementares do Hospital Divina Providência. Ela que... justamente no Hospital Divina Providência, né, doutora Ana Amélia? Olá, boa tarde, obrigada pelo convite. Fico muito feliz em poder falar um pouquinho. Pois é, doutora, você estava dizendo para nós que arrumou uma salinha aí no Divina Providência para... Arrumei. Né? Sim, o ambulatório... A gente agradece muito aí, né? Acho que está dando eco na minha fala, né? Não sei se está tudo certo aí. Não, aqui para nós está bom. Só tem um pequeno delay. Não. Tem. Sim, talvez seja o alto-falante do teu notebook deve estar ligado. Tem que desligar o som dele. E agora? Melhorou? Agora melhorou. Sim. Para mim já estava sem eco, já estava legal. Peraí. Lá que ela precisa nos ouvir, senão não... Vamos ver se agora melhorou. Está ouvindo agora? Está baixinho, mas estou ouvindo. Estou te ouvindo. Sim, achei um lugarzinho aqui com a internet boa para a gente poder conversar. Eu estou aqui na Associação dos Funcionários do Hospital e é um prazer muito grande estar aqui para poder falar sobre nutrição. A gente que agradece. Pois bem, doutora, começando, né? Atualmente está muito em moda e já vem de alguns anos, né? A preocupação das pessoas com a alimentação. Isso em amplos aspectos, né? Nós temos, por exemplo, pessoas mais idosas que buscam melhorar sua qualidade de vida, longevidade. Tem o famoso doutor Lair Ribeiro, por exemplo, que é um preferido aí por muitos idosos, muitas pessoas que buscam uma alimentação, uma suplementação, muitas vezes. Tem o pessoal da área fitness, que gosta de ir para a academia, criar massa muscular e ficar forte. Ou seja, é um tema que está sendo muito badalado. Tem aqueles que simplesmente querem ter uma alimentação saudável, né? Não ingerir muita porcaria, como se diz por aí, e ter uma alimentação que faça bem para o seu dia a dia. Então, comenta um pouco para nós essa procura que está tendo, pelo menos na minha impressão, parece que é algo crescente, algo que está muito chamando a atenção das pessoas, a alimentação. Tem muita gente também que não gosta de usar remédio, né? Eu sou um caso, eu tenho tendência familiar a ter pressão alta. Eu estou evitando de tomar remédio a todo custo e eu tento compensar isso através da alimentação. Então, eu tento melhorar a minha alimentação para que eu não tenha que usar... E exercício físico também, não faço só questão da alimentação, né? Comenta um pouquinho para nós esse aumento da demanda.
Então, acho que nunca as pessoas procuraram tanto se informar e querer saber sobre alimentação, vários programas. O que é mais importante é que muitos estudos científicos vêm sendo desenvolvidos, mostrando sim os benefícios, né, de uma alimentação mais saudável. Uso de medicamentos, né, nutricionista não pode prescrever, mas a indicação geralmente é médica, e em alguns casos a gente precisa utilizar o medicamento, né, os indivíduos precisam, mas a gente pode minimizar com hábitos mais saudáveis, né? A questão de suplementação, né, Cristian, que tu colocaste, a suplementação, ela é necessária principalmente quando existe uma ingestão ineficiente, né? Quando eu tenho falta de algum nutriente específico, a gente usa a suplementação. Então, mas nunca se falou tanto de nutrição, né? A nutrição agora é moda e tem muitos profissionais falando sobre, médicos falando sobre a importância da nutrição, muitos estudos mostrando que determinados tipos de estilo de vida ou alguns tipos de dieta têm benefício, mas tem muito modismo, então a gente tem que cuidar um pouco com a questão da moda, né? A dieta disso, a dieta daquilo, porque o que não for bem conduzido pode trazer alguns prejuízos. Perfeito. Uma curiosidade que eu tenho, dizem, né, que o solo, por exemplo, ele é deficiente em magnésio, né? Então, que o brasileiro deve, por causa que é um solo que não é vulcânico, enfim, não teria. Eu já ouvi esse tipo de coisa na internet. Então, o brasileiro teria que usar uma suplementação de magnésio. Também dizem que, atualmente, pelo estilo de vida que nós levamos, nós pegamos pouco sol. Então, a gente não tem muita produção de vitamina D. Seria necessário fazer uma suplementação. Qual a sua opinião sobre esses dois temas? Então, assim, geralmente, antes de eu trabalhar com suplementação, da minha prática clínica, eu peço exames bioquímicos, né? Então, para ver como é que está como é que está vitaminas, minerais, faço anamnese junto para saber como é que está essa ingestão, e a suplementação é geralmente na falta. Minha prática clínica mostra uma deficiência bem grande de vitamina B12, né? Que a gente não sintetiza, são as bactérias que sintetizam, e a vitamina D, como tu mesmo colocaste, né? Então, são as duas principais vitaminas, né, que a gente precisa ter um cuidado um pouco mais específico, e muito eu acabo suplementando por ter pacientes com deficiência. Acho que te respondi. Perfeito. Sim, respondeu. Laki, contigo. Professora, me diga uma coisa, o que é uma alimentação saudável? Porque para quem come carne, a carne é essencial e dizem que essa é a alimentação saudável. Para quem é vegetariano, é outro tipo de alimentação. O que é uma alimentação saudável, principalmente nesses momentos de pandemia? Então, aqui, isso é uma pergunta muito boa e é tão simples responder, porque uma alimentação saudável é aquela que leva em consideração, ela é simples, mas ela é profunda no sentido assim, a gente tem que levar em consideração a cultura, né? Os vegetarianos, eles normalmente não consomem carne por questões éticas ou questões do meio ambiente, né? Tem como viver sem carne? Sim, temos como, né? Substituindo com os feijões. Mas o que eu tenho para dizer em relação ao que é uma alimentação saudável? É uma alimentação simples, né? Nós temos o nosso guia alimentar, que foi desenvolvido e elaborado por cientistas, professores, por professores das universidades, baseado em estudos. O guia alimentar, ele diz que a gente tem que respeitar a cultura local, né? Então, assim, não existe uma alimentação correta, ideal. A nossa alimentação do brasileiro, por exemplo, o nosso prato com arroz e feijão, com vegetais, com uma porção de carne, isso é uma alimentação saudável, é algo muito simples, né? Não tem tanto incremento, não tem, realmente uma alimentação simples. Sobre o guia alimentar, né, já que eu comecei a falar sobre esse tema, ele divide os alimentos, ele até está em discussão, questões políticas aí sendo discutidas, mas o guia alimentar, ele diz que a nossa alimentação, ela deve ser
prioritariamente baseada em alimentos in natura e minimamente processados, que a gente deve evitar os alimentos processados, limitar, né, e evitar os alimentos ultraprocessados, né? Eu também posso dar alguns exemplos aqui, como, por exemplo, o alimento in natura é o abacaxi, né, ou o milho em espiga. O alimento processado seria o abacaxi em lata com calda, né? E imagine o abacaxi em saquinho, em refresco em pó, que ali a gente tem grande quantidade de decorantes, saborizantes e muitos conservantes e açúcar. Então, esse seria o exemplo do ultraprocessado que a gente tem que evitar. Então, o mais simples, o mais direto da natureza, com menos processo, seria o alimento mais saudável. Então, no Ainda caso, nós vou temos fazer aqui... Desculpa, Lac. A gente está com um pequeno delay, então peço desculpa aos ouvintes e a vocês também. Sim, Quer não, dizer alguma coisa? eu ia complementar só a pergunta. Essa alimentação saudável agora na pandemia, ela ganha relevância? Ela Sim. é mais importante ainda? Sim, com certeza, porque assim, na pandemia eu faço parte de um estudo ali é um estudo multicêntrico do HCOR e a gente está em parceria com o Instituto de Cardiologia, tem vários hospitais e os pacientes também. Todo mundo relata aumento de peso, né? Então, todo mundo mais em casa, a gente entende isso, não pode sair para a rua, não pode fazer uma caminhada. Até agora as coisas estão melhorando um pouco mais nesse sentido, né? Com alguns critérios. Mas o que aconteceu? Na pandemia, muitas pessoas começaram a produzir mais o alimento, caminhar menos, e eu vejo que muitas pessoas estão pedindo também teleentrega, né? Então acabam consumindo muitos lanches e, e cozinhando menos cozinhando menos alimentos saudáveis, né? Então essa alimentação saudável lá que ela é algo muito simples, é priorizar esses alimentos que vêm da natureza, o alimento in natura, frutas, legumes, verduras, são coisas que a gente já sabe. Existe o que a gente sabe, as limitações ou os obstáculos. O que eu escuto? Não sei preparar, não gosto de ir para a cozinha, compro alimentos prontos, empacotados no supermercado, a questão do custo. A gente sabe que alimentos in natura, e se a gente puder ir à feira ou comprar alimentos orgânicos, são melhores, né? Claro que tem a questão do custo aí. Então, tem algumas limitações que a gente tem que dar algumas sugestões para poder desempenhar essas tarefas que seriam hábitos mais saudáveis, né? Perfeito. Estão chegando alguns comentários aqui, bastante comentários, perguntas para a doutora Ana Amélia, mas eu vou primeiro cumprimentar nossos ouvintes, a Inesmar Tavares da Silva, Marlene Azevedo, Lia Rocha, o Vicente Busatti, Marisa Silva, Senira Rodrigues da Silva e Ana Maria Prado. Muito obrigado pela audiência de todos vocês, saibam que vocês são muito queridos por nós e fazem o nosso programa acontecer todos os dias. Pois bem, vou colocar a primeira pergunta aqui na tela, do Vicente Mineto Busatti, diretor do Científico RS, que nos acompanha diariamente. Há estudos sobre jejum? Muito. Já fui respondendo. Sim, sim. Então, existem vários estudos, né, sobre o jejum, então o conhecido jejum intermitente, existe alguns benefícios, existe alguns prejuízos, não tem nada, nenhum guideline, nenhuma diretriz que diga, olha, isso funciona assim. Então tem que ter muito cuidado, e eu queria falar do aspecto fisiológico, né? Eu trabalho muito com a nutrição comportamental, então a gente tem que cuidar que jejum ou períodos ou com dietas muito restritivas, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque isso, o nosso cérebro, ele interpreta como um período de grande restrição, como se estivéssemos em guerra. E isso pode acabar desacelerando o metabolismo. Então, as dietas muito restritivas ou jejum por muito período de tempo, isso pode trazer algum prejuízo. Mas como eu falei da nutrição comportamental, a gente
antes do jejum, a gente precisa se conhecer. Existem algumas coisas que dentro da clínica que eu gosto muito de trabalhar, é a questão de fome, né? Então, o que é a fome? Como que se sente a fome? Outra questão é o que é a saciedade? Quando parar de comer? Então, a nutrição comportamental ela vem fazer com que a gente coma sem sofrimento, que a gente coma com prazer e que a gente coma de uma forma mais saudável. Tem que ter satisfação, tem que ter prazer, tem que perceber a fome e tem que saber a hora de parar, né? Que é quando a gente está saciado. Então, tem vários estudos sobre o jejum, mas a gente tem que ter um pouco de cuidado em função dessa questão de redução do metabolismo. Perfeito, doutor. E tem também a Marlene Azevedo coloca assim, e o magnésio? Tá insistindo com o magnésio. Uhum. Eu E acabei não também falando do magnésio. a pergunta do Vicente, outra pergunta do Vicente, aproveito já para colocar, os alimentos enlatados. Uhum. O Duas perguntas, então. magnésio, o magnésio, assim como os outros micronutrientes, a gente precisa avaliar, né, se realmente eles estão deficientes. E sim, se estão deficientes, precisam ser suplementados. Como eu falei, da minha prática clínica, o que eu mais vejo tem muita gente suplementando sem precisar. Isso tem que ter muito cuidado, como por exemplo a vitamina D. A vitamina D tem pessoas fazendo autossuplementação e ela é tóxica, ela se deposita, né? Ela é lipossolúvel, então ela se deposita no nosso corpo, no tecido adiposo, e ela pode ser tóxica. E isso pode trazer problemas para a gente. Então, muito cuidado com a autossuplementação. E o Vicente falou sobre os ultraprocessados, eu acho que é isso, né? Ou dos processados. Enlatados. Os alimentos enlatados. Enlatados. Então, os alimentos enlatados, eles entram como alimentos processados, né? Então, o que são esses alimentos processados? Então, aí eu falei, o milho e espiga é o in natura. O milho enlatado pode ser em conserva, então tem adição de sódio, que não é tão benéfico assim para a gente, que o excesso pode aumentar a pressão arterial. Eu tenho alimento processado, milho em lata, por exemplo. Então, esses alimentos que são processados, os queijos, os enlatados, os embutidos, eles geralmente têm grande quantidade de gordura ou de sódio. Então, a gente precisa limitar esse consumo. Deve evitar, sim, Vicente. Essa é a tua pergunta. Sim, a nossa alimentação deve ser prioritariamente. Sabe, vamos na feira, tem frutas, legumes, verduras, arroz, feijão. É isso que tem que estar no nosso prato. Mas a gente acaba, às vezes, se distanciando. Tem gente que traz, é melhor jantar ou tomar café. Eu tomo café, acho que jantar eu vou engordar. E quando tu janta, tu tem uma variedade bem ampla de nutrientes. E as pessoas têm esse receio, esse medo, né? Tem uns comentários engraçados aqui da Madalena Portobello. Sim, com a pandemia estou cada vez mais obesa. Esse é um problema Madalena. também, né, doutor? Tem muita gente que está. Sabe que eu fiquei meses, né, em isolamento e comecei a ver algumas pessoas que eu não via antes da pandemia na rua e fiquei surpreso. Nossa, como a pessoa engordou. Eu acho que a gente vê isso até mesmo na inflação, que agora está subindo muito os preços dos alimentos. Significa mais. Será que não vai ser um problema a enfrentar depois, a obesidade? E depois ela diz assim, no comentário, né? O pior é que tenho muito prazer com alimentos calóricos. Essa é outra dificuldade, né, doutor? Então, isso é muito interessante, assim, que a Madalena colocou. Eu acho que a primeira coisa é a gente ter um olhar assim, ó, tá tudo bem, nós vivemos numa pandemia. É normal as pessoas terem ficado mais em casa, menos atividade física e comerem mais. Agora, isso já é um sinal, ó, eu já percebi que a minha roupa, que eu comi demais. Primeiro se acolher, dizer que tá tudo bem e partir para a mudança, que isso precisa de motivação, né? O que eu posso fazer para mudar meus hábitos? Madalena também trouxe algo interessante que foi a questão do prazer. Isso também trabalho muito dentro da nutrição comportamental, que é o prazer. A gente tem que ter prazer em comer, mas a gente tem que descobrir e lembrar que a gente pode ter prazer
em outras tarefas, em outras atividades. Então, a gente sempre... O que o paciente gosta de fazer? Ouvir uma música, passear com o cachorro, meditar, ler um livro, ligar para um amigo, fazer uma live, enfim. É importante descobrir prazer e satisfação. Claro que no alimento é importante, mas não como única forma, né? Porque senão a gente vai buscar no alimento, porque o alimento é algo que a gente come todos os dias e várias vezes por dia. E eu não posso estar todo o tempo buscando esse prazer somente no alimento. Então, fazer esse resgate, assim, o que eu gosto de fazer? O que me deixa feliz? O que me traz prazer? Não pode se tornar um vício, né? A alimentação e nem uma forma de satisfazer Não, ansiedade, né? sim, Cristian, eu digo que o alimento é pior que a dependência química, porque a dependência química tu precisa parar, né? Tu para de usar a droga, o álcool, o que for, mas o alimento é até o fim do nosso, né? Nós vamos comer sempre. Tá certo. Lac, contigo. Ana, e o vegetarianismo e os carboidratos? Porque eu sei que essa é uma questão relevante, porque aconteceu comigo também. Eu comecei a deixar de comer carne Uhum. por respeito aos animais, né? Sei que não faz bem, carne vermelha eu não como mais, mas passei a comer menos carne e fui colocando carboidrato no lugar. Fui colocando, fui colocando. Quando eu vi, não era nenhuma questão de peso, porque o meu peso eu consegui perder na pandemia alguns quilos, mas tem que perder muito mais, né? Mas a glicose subiu e os triglicerídeos subiram. Conversa comigo aí, conta essa história do vegetarianismo e o carboidrato. Então, isso é muito engraçado. Tu sabe que isso é um grande medo, assim. É de nada, Madalena. É o medo geral da população. Então, assim, ó, tem vários estudos, agora tu falou da glicose, do triglicerídeos, tem muitos estudos falando de dietas vegetarianas para pacientes diabéticos, né? Então, tem um estudo que fala assim que o problema não é só do carboidrato, tem o tipo do carboidrato, mas também que tipo de gordura, né? Então, tem uns trabalhos falando da gordura saturada, aumentando a resistência à ação da insulina. Então, é uma coisa bem complexa, não é só o carboidrato, porque as pessoas têm uma carbofobia, que é um pavor, né? Porque tudo é low carb, tem que tirar o carboidrato, tem que tirar, e não. Então, assim, o que a gente precisa? De educação nutricional, no sentido assim, que grupos de alimento eu tenho que servir, né? O prato do vegetariano, basicamente, ele é metade legumes e verduras, e os outros 25% arroz ou batata ou massa, e uma leguminosa, feijão, lentilha, ervilha, o grão de bico, né? Então, o que tem que cuidar? A quantidade e as proporções, porque tem muitos trabalhos, até tem um outro artigo que saiu, mas era em relação não ao diabetes, mas era uma revista de cardiovascular, estavam falando para reduzir risco cardiovascular, a dieta DASH, dieta mediterrânea e dietas vegetarianas. Então, a gente tem que cuidar, assim, o ideal é sempre procurar um profissional da saúde, um nutricionista, para orientar nas quantidades, né, nas proporções, e o tipo, né, porque eu tenho carboidrato simples, carboidrato complexo, então tem que ver o que mais que está aí envolvido na alimentação dentro das 24 horas. Perfeito. Tá muito interessante o nosso papo. Estão chegando assim vários comentários, muitas perguntas mesmo. Eu vou tentar colocar alguns aqui na tela, porque a gente quer que nossos ouvintes fiquem bem informados, que é um assunto importantíssimo, né? A Ana Prado coloca: podemos comer feijão e arroz todos os dias? O Vicente: Devemos. a gordura animal ou vegetal, qual a menos maléfica? E aqui, por fim, eu vou colocar o Roberto: minha esposa toma suplementos sem consultar, magnésio, vitamina, zinco, enfim, diariamente, de 10 a 11 suplementos de uma vez só, após a pandemia. Qual o risco? É normal? Tem isso, né, doutora, que muita gente com a pandemia se preocupou mais, né, em melhorar a alimentação e daqui a pouco começa a ficar até algo relacionado a uma ansiedade por conta da pandemia, né?
Isso, então assim, a gente tem que cuidar com todo o excesso, então ter uma avaliação, procurar um médico, a nutricionista, fazer uma avaliação, ver o que realmente... Essa semana eu recebi uma paciente com uma vitamina D de quase o limite superior, estava 80, 90, o limite é 100, então a gente já ouvi internação por uma intoxicação também por vitamina D, a gente tem que avaliar, né, tem que cuidar. Acho que é importante nunca se autossuplementar. Claro que está lá na farmácia, é só tu pegar ali na gôndola e levar para casa, mas é importante ter uma avaliação de um profissional. A outra pergunta foi, vocês me lembram, foi sobre, sim, podemos comer arroz e feijão todos os dias? Devemos comer arroz e feijão. Nós temos alimentos, o cereal, né? O arroz é um cereal, o feijão é uma leguminosa, ele se completa em relação aos aminoácidos, nós temos uma proteína que se completa em termos de aminoácidos essenciais, né? Então, podemos e devemos comer arroz e feijão todos os dias, podemos trocar o tipo do feijão, intercalar arroz branco, arroz integral, substituir por um outro cereal, mas sim, podemos e devemos, Ana. E a outra pergunta era sobre as gorduras, né? A gordura animal ou vegetal, qual a menos maléfica? Então, moderação em tudo, né? Mas como eu estudo vegetarianismo, a gente sabe que as gorduras presentes nos alimentos de origem vegetal são as gorduras monoinsaturadas e gorduras poliinsaturadas. Diversos estudos, como o PREDIMED, estudos da dieta mediterrânea, o consumo de oleaginosas, que são as castanhas, as nozes, a gordura do azeite de oliva, a gordura do abacate, são gorduras extremamente benéficas, né? Então, dos óleos que se usam para cozinhar, como soja, canola, girassol, a composição de ácidos graxos deles são extremamente benéficas para a saúde. E as gorduras de origem animal, temos que consumir com moderação, porque a gordura animal contém, além do colesterol, gordura saturada. E o consumo excessivo de gordura saturada aumenta esse risco de doenças crônicas, como colesterol alto, o aumento do LDL, risco de diabetes, hipertensão. Então, as carnes, né, a gordura das carnes, o bacon, manteiga, a pele da galinha, aquela carne gorda, isso deve ser evitado. Ana, e os peixes? Né, os peixes não são muito baratos, né? A carne de frango, a carne branca de frango é muito mais barata. Mas os peixes na nossa alimentação são Pois essenciais é, também? então assim, ó, eu já sou formada há um tempinho, a gente sempre ouvia falar assim, os peixes eles são bons, né? Mas a gente tem toda uma questão, qual é a procedência do nosso peixe, né? Então a gente tem que, da onde está vindo esse peixe? Será que ele foi contaminado? Não foi? Se fala muito no salmão devido ao ômega 3, mas assim, aonde que é criado esse salmão? Ele é um peixe de águas profundas e frias lá do Pacífico? Ou ele vem onde ele come uma ração, ele fica criado em cativeiro? Então a gente tem que avaliar, né, avaliar bastante, porque ômega 3 também, ômega 3, ômega 6, a gente consegue os ômegas nas sementes, né, na chia, na linhaça, nas oleaginosas, a gente também consegue esse teor. O ideal é sempre aquilo que é mais acessível para cada um. Não adianta a gente estar prescrevendo um alimento, né, mas o que se pode comprar, qual é a procedência, né, sempre retirar a quantidade de gordura e aquilo também que é ideal para o bolso, né? Como, por exemplo, o salmão, que a gente sabe que é algo extremamente caro. E hoje nós temos a honra e o prazer de receber no nosso estúdio virtual o prefeito Guilherme Pazin, que eu já coloco na tela. O prefeito Guilherme Pazin é um grande vencedor do Prêmio Gestor Público, sabia, Lac? Ele foi vencedor nas edições de 2013, com destaque em saúde, o projeto Acompanha Bebê, 2014, com o troféu PGP, com o projeto Olhar Atento, Ciências para a Vida, Alimentação Saudável, 2015 também, com o Prêmio Especial em Tecnologia da Informação, o projeto Bento Gonçalves Conectada, 2016, 2017 recebeu uma menção honrosa, pelo mesmo projeto, Bento Gonçalves Conectada, e em 2017 o troféu, novamente troféu destaque
em segurança pública. Vamos trazê-lo aqui para a tela conosco. Prefeito, como vai? Tudo bem? Tudo legal, Christian. Luiz Augusto, como vai? É um prazer falar com vocês. Deixa eu me centralizar aqui. Aí, acho que agora tá legal. E eu fiquei completamente constrangido com essa memória recordada aí de tantos troféus, mas daí já me recobrei porque esses troféus não são para mim, são para minha cidade, cidade de Bento Gonçalves. Então já estamos felizes de novo. É verdade, é verdade. Mas foram todas suas sugestões, né? Então, acredito que seja uma gestão de sucesso aí para a comunidade, e até isso se comprovou nas urnas, né, prefeito, com a sua reeleição. Às vezes a gente sabe que projetos interessantes, eles não são bem compreendidos. Talvez faça parte das ações, né? A comunicação, a internalização dentro da própria gestão. Aqui em Bento, esses projetos que foram lidos aí, que nos orgulham muito, e estão aqui do lado daqui, ó, deixa eu só dar uma... Aí, ó, deixei todos eles bem bonitinhos aí, mas eles realmente fazem parte hoje da nossa vida. Hoje a gente olha, inclusive, eu estava tentando rememorar, porque, poxa, 8 anos atrás, né, do nosso primeiro troféu, a gente fala, poxa, a gente desenvolveu isso, mas parece uma coisa tão normal, a gente naturalizou eles porque teve sucesso. E talvez um dos pontos interessantes dos projetos que os municípios, ou que a gestão pública compreende e desenha a partir de uma política pública é a internalização deles. Eles precisam não apenas ser inscritos para vencer um prêmio ou para atingir um resultado no momento, mas eles precisam ser internalizados pela gestão e passar a ser prática da vida. Aí a gente tem certeza que deu certo. E olhando eles aqui, estou bem feliz porque faz parte do nosso dia a dia. E eles continuaram, então estão até hoje os projetos, estão implantados? Sim, estão implantados e eles foram alvo, ou melhor, eles foram motivo de outros prêmios que nós recebemos em outras, vou dizer concursos, mas outros prêmios recebidos. Por exemplo, do Acompanha Bebê, que foi o nosso primeiro troféu, algo que a gente queria muito, um papo que eu falava muito até em casa, assim, a gente precisa reforçar os programas existentes, como o PIN e tantos outros, a gente precisa fazer um do nosso modelo. Hoje, nós somos pelo IDESE, o Índice de Desenvolvimento Socioeconômico, o município com a melhor saúde pública entre os municípios médios e grandes no estado do Rio Grande do Sul, e a gente sabe a complexidade disso, mas tudo isso começou porque a gente passou a olhar de forma sistêmica e estruturada, primeiro a criança, então vamos olhar da criança até o idoso, vamos fazer todo um trabalho de acompanhamento deste personagem, que é o nosso cidadão, e de que forma o poder público, com todas as suas limitações, consegue influenciar positivamente na vida delas. Lac. Boa tarde, prefeito. O prefeito Guilherme Pazin, a saúde nesse momento é uma preocupação mundial, né? E esse projeto do bebê, que foi premiado e é reconhecidamente um grande projeto, ele deve ter influenciado toda a estrutura de saúde do município. Isso ajudou nesse momento que chegou agora, as equipes já estavam mais preparadas, esse olhar especial para educação e saúde, ele agora, nesse momento, ele se refletiu positivamente? Sim, Kern, é realmente muito claro nós entendermos o benefício de cada um desses projetos, no caso, o Acompanha Bebê, neste momento de pandemia que nós estamos vivendo. As nossas equipes, a partir de projetos como esse, elas foram sendo especializadas, então nós temos profissionais da área da saúde focados, especializados no atendimento à primeira infância, à criança, até no pré-natal nós temos trabalhos desenvolvidos, inclusive com o pré-natal do homem. É importante, poucas pessoas compreendem isso, mas é mais do que importante também tratar dessa forma. Mas trazendo para os dias de hoje, para esse 2020 bastante interessante, né, e preocupante, as nossas equipes estavam extremamente qualificadas e prontas, preparadas para atender as nossas crianças. Hoje, por exemplo, que nós estamos com a rede de educação funcionando, exceto o ensino fundamental, porque ainda o decreto do Estado não nos permitiu, mas educação infantil e ensino médio, sim. Os nossos profissionais da área de saúde foram fundamentais
para que os processos, os procedimentos, os requisitos para o retorno às aulas, a partir dos protocolos apresentados ao nosso COE municipal, fossem trabalhados. Então, estes profissionais que cuidam das crianças desde o pré-natal, eles foram fundamentais para a capacitação dos nossos educadores infantis, para as diretoras das escolas, sejam públicas ou privadas, para entender o impacto da pandemia na vida da criança. Então, veja, tudo tem que fazer sentido. Aí, me parece que tu está no caminho certo. Então, a gente trabalhando o Acompanha Bebê, utilizamos toda essa capacitação para o processo pandêmico. E esse projeto que ganhou o especial de tecnologia da informação é muito interessante, bastante abrangente, né? E teve muitas repercussões, a gente lembra na época, quando foi premiado. Ele não se limitava simplesmente a criação de um órgão para informatizar a prefeitura, né, e os diversos serviços. Ele teve muitas repercussões, várias conexões com outras áreas do município. Queria que comentasse um pouquinho esse projeto, prefeito, por favor. O Bento Conectada, o projeto que, se não me engano, foi em 2015 que nós fomos agraciados. Ele nasceu de uma situação um pouco interessante, assim, poucas pessoas ainda ou conhecem o porquê das coisas, assim. Bom, primeiro porque era jovem, o prefeito mais moço, mais novo a ser eleito aqui em Bento, né? Então nós precisávamos realmente dar um toque de modernidade dentro do processo. Essa é a história que todo mundo conhece. A segunda história, ou na verdade o segundo capítulo, que nem tanto é lido, é porque nós estávamos passando por gigantescas dificuldades financeiras aqui no município. E aí a gente entra com um toque de gestão, sou formado em administração pública, trabalhei com planejamento estratégico antes de entrar na prefeitura também, falando, ótimo, nós precisamos de indicadores. Para superar qualquer crise, eu preciso realmente ter uma bússola e entender qual é o norte, saber o norte e rumar a partir daí. E nós não tínhamos indicadores, o município ele não tinha uma estrutura de capilaridade, nós tínhamos uma coleta de informações manual, precária, lá do medievo ainda, e aí surgiu a situação de nós implantarmos recursos públicos captamos bastante recurso público no Badesul, que depois de toda essa premiação levou Bento Gonçalves como um case de investimento em tecnologia. À época o diretor, inclusive, era o ex-deputado Mano Chens, levou o nosso trabalho como um modelo para passar para os outros municípios. E a partir daí a gente levou um anel de fibra ótica de mais de 200 quilômetros em nossa cidade, a gente juntou todos os pontos públicos, escolas, unidades de saúde da cidade e do interior, ginásios, todos os destacamentos públicos, nós linkamos numa grande rede de fibra, fizemos um trabalho interno, capacitamos as escolas, criamos telecentros, adicionamos sistemas de informação para concatenar todos esses indicadores e todas essas informações, e a partir daí nós passamos a tomar nossas ações, né, tomar as nossas atitudes. Veja, num primeiro momento que a gente começou a trabalhar com telefonia IP, a gente reduziu em 80% o custo da ligação comum. Depois nós entramos com as chipeiras, fazendo com que cada ligação para celular fosse direcionado para um chip da mesma operadora, e aí tu entrava em um programa de descontos, isto é, começou a cair muito os custos que nós tínhamos de operação da máquina pública, sobrando mais recursos, primeiro para pagar as nossas contas de financiamento, por óbvio, mas também para reinvestir para a nossa comunidade. Poxa, daí o processo, ele, como disse no início do nosso bate-papo, ele internalizou. Hoje, me parece até difícil voltar no tempo e não utilizar de toda essa teia que a gente construiu. Mas o melhor de tudo isso, viu, Christian? O fato de nós colocarmos a tecnologia dentro quer dizer que esse dado ele nunca mais será sigiloso. Ele é público, ele é aberto a todos, ele trabalha com canal de transparência. Então, isso é algo muito bacana, sabe? É isso que me orgulha agora, concluindo meu segundo mandato, saber que foi um dos grandes legados que a gente deixou, né? A transparência. Muito interessante, prefeito. E teve também uma interação com a comunidade, né? Pelo que a gente viu, um aplicativo em que as pessoas comunicavam problemas que estavam acontecendo, os mais diversos possíveis, e aí a prefeitura teve como também trazer soluções. É isso?
Isso hoje parece algo bastante corriqueiro, né? E vamos lá, não faz muito tempo atrás, né? Mas 5 anos atrás, 6 anos atrás, o processo de participação colaborativa era algo muito inusitado, muito inovador. Nós estávamos entrando de forma muito pesada na vida social pelas redes de internet e era um campo meio que solto, né? Os poderes, os governos, eles utilizavam aquilo muito mais para assustar, né? Eles se assustavam com todas aquelas milhares de informações que surgiam, alguns negavam o problema, entendiam como críticas políticas, e na verdade a gente inovou, buscamos aí então empreendedores do meio da comunicação virtual que desenvolveram este aplicativo, chamado na época era Urbotip, hoje tem Colab, tem tantos outros programas de participação coletiva e virtual. E a gente começou a brincar com a população, olha, nos ajudem a trabalhar, nós somos pagos para isso sim, mas vocês estão na rua a todo momento, junto conosco, então nos apontem, vê onde é que está a lâmpada queimada, onde tem buraco na rua, onde precisa de uma poda, onde tem vazamento de água e tal, e nós mostramos que a nossa função é resolver problemas, além de planejar e evitar que esses problemas ocorram, mas os problemas do dia a dia que obviamente vão acontecer, eles precisam ter uma velocidade muito grande, e isso para nós ficou algo muito bacana. Bom, a evolução disso é que as pessoas, elas praticamente vivem parte do seu dia dentro das redes sociais, então, na verdade, a gente criou mais canais de comunicação, nossos perfis públicos em todas as redes, absolutamente todas as redes, são portas de comunicação. E aí a gente olha para trás, lá em janeiro de 2013, quando eu entrei na prefeitura, ainda garoto, sem muita barba na cara, a gente via que era pura e simplesmente um 0800 chamado de Fala Cidadão e um e-mail extremamente antigo, né? Hoje tem gente que nem abre mais caixa de e-mail, né? Mas eram as únicas formas de comunicação, se não o serviço presencial, que a gente via uma tendência de afastamento. Parece que às vezes quando o governo tem medo do seu povo, realmente a gente entra num colapso total. Aí a gente começou a abrir. As tecnologias que foram sendo apresentadas para todos nós, elas concatenaram, mas deixando bastante claro, quando um programa ou quando um projeto, ele individualmente ele é executado, ótimo, ele tem seu grau de importância. Agora, quando diversos projetos eles passam a ser colocados a propositura, à disposição da população, e cada deles linkado, né? Não é pura e simplesmente a participação popular, mas é porque naquela área tu tem internet gratuita, na praça tu tem internet gratuita, tu tem lâmpada dimerizada, tu tem câmeras de vídeo monitoramento com leitores de placa, com reconhecimento facial, que é o que a gente evoluiu, temos aqui hoje em Bento 2 câmeras no centro da cidade com reconhecimento facial para cruzar os dados com o banco de dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, tudo, absolutamente tudo isso vai fazendo sentido, porque tu passa a ter uma cidade interligada, completamente pública nos espaços públicos, e, obviamente, para mim, os dados são segurança. Se não me engano, foi Roosevelt que falou, né, que o preço da liberdade é a eterna vigilância, e as redes nos colocaram absolutamente isso. Eu não me lembro se foi Roosevelt ou Jefferson, mas foi um dos presidentes americanos de muito tempo atrás. Também não lembro, não sei se o Lac lembra, mas enfim... Vamos dar um Google aí. Eu vou botar, hein? Vamos ver quem é mais rápido, né, aqui. Vamos ver. É impressionante, né, o quanto a tecnologia mudou nossas vidas e para melhor também. Tem, claro, problemas, Jefferson, né, Lac, mas Thomas Jefferson. Mudou para muito melhor. Thomas Jefferson, corrigido, então. A prova disso é que nós estamos aqui fazendo de nossas casas uma entrevista de muito conteúdo, e fazemos isso todos os dias e com muita interatividade com os nossos ouvintes também. E vou passar a palavra agora para o Lac, mas eu também queria deixar uma perguntinha, já que o senhor mencionou a segurança pública, teve o projeto de destaque 2017 também na área de segurança pública. Depois a gente volta nesse ponto. Lac, contigo. Sim, eu queria comentar que semana a semana a gente tem entrevistado prefeitos aqui, e conversando com o senhor hoje é bastante claro que a qualidade de vida das nossas cidades do interior é superior à da capital. Embora a gente tenha aqui muitos serviços à disposição e muita tecnologia, às vezes, sendo nos ofertada
no dia a dia, mas a qualidade de vida através de prefeitos como o senhor, que estabelece critérios científicos e contato direto com a população, faz com que o interior supere a vida na grande metrópole, e muitas vezes, o senhor concorda com isso? A gente, sabe, eu consigo te responder lá que pela realidade de um município médio, um município de 120 mil habitantes, que é o caso de Bento Gonçalves. Talvez tentar falar sobre uma grande metrópole seja um grande de um pecado, mas opinião como a gente tem. Me parece que os problemas de uma grande cidade, eles passam a ser supervalorizados e esquecidos daquilo que realmente vale a pena em vida em sociedade, né? Que é principalmente o fato da zeladoria do teu município. Ao menos sob o aspecto do poder público. Eu vejo realmente que se tu demonstras como poder público o cuidado com aquilo que é de todos, com as praças, com as calçadas, com a faixa de segurança pintada, com o meio-fio bem pintado, com a rua varrida, com flores nas praças e nos canteiros, a comunidade ela entende de forma subliminar que aquilo foi feito para ela e ela precisa valorizar cuidando. E a partir disso ela passa a cuidar de outras situações. E isso vai startando diversos gatilhos internos no cidadão, que vai fazendo ele compreender que ele faz parte do todo. E aí, obviamente, a gente entra num processo de educação, a gente entra num processo ambiental como um todo, tu entras num processo de comunicação com a tua comunidade de forma muito sincera, porque tu está cuidando de algo que é deles, eles precisam entender. Mas a partir do momento que tu, como grande metrópole, dispensa a zeladoria e acha que isso pura e simplesmente é uma purpurina ou é um perfume no todo e não tem a importância que realmente tem, tu perde esse contato com a população. O povo vai falar, ué, por que tu está cobrando para que eu não jogue lixo no chão, se nem você, que recebe recurso público, está cuidando disso? Tu implode uma cabeceira de ponte que ela é de extrema importância, que é uma ponte social. Essa é a única situação que eu vejo e ainda me chama muito a atenção quando a gente viaja, vai para outras cidades, outros centros maiores, seja no estado ou fora daqui também. Mas para mim passa por aí. Aquele cheiro de cidade de interior, que é aquela questão de meio fio pintado, praça arborizada, e praça arborizada bonita, cuidada, com flores da estação, não é despesa não, isso é um recado muito claro que tu quer aí pessoas de bem, não pessoas ruins. E aí tu não tem morador de rua, aí tu não tem pessoas acampadas, aí tu não tem usuário de drogas, porque tu bota uma iluminação muito forte, porque tu quer que aquilo seja seguro. Iluminação não é simplesmente beleza ou trânsito, é segurança principalmente. São recados, são informações que tu vai passando para a tua população. Aqui no interior dá muito certo, né? Aqui em Bento dá muito certo. Eu acho que a grande metrópole precisa voltar até um cheirinho de interior, voltar até um quesinho de zeladoria, de cuidado com os ambientes que são públicos, né? Aquela imagem, aquele significado que o poder público passa para o cidadão, a exemplo do que aconteceu lá em Nova York, o Rodolfo Giuliani, aquele tradicional prefeito, que lançou aquele programa das janelas quebradas, né? Uma janela quebrada, uma prisão, uma condenação. Passou para a cidade, o mesmo que o senhor está demonstrando aí, um cuidado com a segurança, um cuidado com o cidadão, né? Muito bom, prefeito. Acho que é exatamente isso que assim, eu acredito, viu? Eu acredito, Luiz. Eu acredito na teoria das janelas quebradas e eu acho que o poder público, acredito mesmo que o poder público ele precisa ser o primeiro a dar o passo, sabe? Eu escuto muito de colegas quando falam, mas a comunidade ela precisa mostrar que quer. Não, nesse caso somos nós, servidores públicos, que precisamos ir na frente e fazer com que todos entendam. Agora nós vamos começar, mas vocês têm que nos ajudar a manter, porque daqui um pouco eu paro de botar a mão aqui, porque já está cuidado, eu passo a atingir outro problema que nós temos. E é justamente essa a teoria do Rudolf Giuliani, né? Olha, eu vou fazer o primeiro passo, eu vou prender quem quebrar essa janela, eu vou punir quem fizer coisa errada. Agora, depois que vocês compreenderem que um ato equivocado ele vem amarrado a uma punição, bom, aí me parece que ganhamos esse jogo, vamos para a próxima partida. E lá deu muito certo, né? Basta para quem não acredita nisso ler, ou basta para aqueles que não gostam de ler, assistir filmes da década de 80 lá de Nova York, por exemplo, que retratavam realmente a verdade deles, né? Drogadição muito grande, brigas de facções, inclusive e a máfia muito forte, droga muito forte, prostituição muito forte, informalidade gigantesca, o Estado carente e muitas vezes quando existia
corrompido nas suas forças de segurança, e hoje é um dos lugares mais seguros que se tem para andar à noite, de madrugada, né, no centro de Nova York. Tu lembraste muito bem, Kera. Perfeito. Prefeito, o projeto Multissegurança de Bento Gonçalves, vencedor do prêmio Destaque, prêmio Gestor 2017, bem no ano em que o tema da segurança estava muito em voga, né? Muita gente falando, preocupada com a segurança, não só no Estado, mas também no Brasil, mas muito forte também aqui no Estado. E o Bento Gonçalves veio com esse projeto Multissegurança. Queria que falasse um pouquinho sobre ele para nós. E aqui era algo muito em voga, viu, Christian? Bento tem enormes qualidades e virtudes gigantescas, mas nós temos as nossas fraquezas e as nossas mazelas. Uma dessas mazelas que nós temos aqui na nossa cidade, na época estava muito gritante, é a questão do tráfico de drogas, o grande consumo de drogas. E veja, a gente poderia aqui falar a tarde inteira sobre isso, alguns gostam também de culpar pura e simplesmente aqueles que vendem a droga, os traficantes. Eu, na verdade, atribuo uma culpa conceitual e correlativa ao usuário, ao familiar do usuário. Ele tem que entender que se não existir usuário não tem consumo, se não tem consumo não tem tráfico, se não tem tráfico não tem violência, né? Então a gente precisa não simplesmente passar a mão na cabeça, a gente precisa tratar como doença, mas também atribuir culpa a quem consome. Só um parênteses rapidinho, a gente não enxerga mais ladrão de rádio de carro, né? A gente não enxerga porque a maioria das montadoras passou a acoplar os rádios no console do veículo, isto é, independente se tu tem rádio para vender, não vou comprar porque não cabe no meu carro. Acabou o roubo de rádio de carro. Então, na droga é a mesma coisa, a gente tem que acabar com o consumo. E isso era um grande problema nosso, gigantesco problema nosso. A ponto de nós cobrarmos do Estado, na nossa primeira gestão, mais efetivo, mais pessoal, mais armas, mais viaturas, porque nós estávamos praticamente equipando, só não pagávamos o salário, quer dizer, parte dele com o policiamento comunitário. Mas fora isso, tudo era nosso. Nós comprávamos viaturas, nós comprávamos caminhões para o Corpo de Bombeiros, nós comprávamos armas, cacetetes, coletes, capacetes, bonés, bom, tudo, absolutamente tudo. Chegou um momento que o Estado deixou muito claro, e me parece covardia quando tu cobras de alguém que não tem como te retornar isso, não tem como te atender, nos disse que não tinha condições de mandar mais policiais para cá. Nós, então, entendemos, ótimo, chegou o momento de nós criarmos a nossa Secretaria de Segurança, porque o problema de segurança não é mais apenas do Estado, é nosso também. O problema está na nossa gente, nós é que estamos sofrendo com isso. E aí criamos a Secretaria de Segurança, instituímos a Guarda Civil Municipal, treinamos ela, armamos ela, compramos câmeras de vídeo monitoramento, aqueles sistemas que eu falei antes de detecção e leitura de placa, detecção e leitura facial junto com a sociedade civil, os empresários da nossa cidade, equipamos e montamos uma sala de controle e operação junto ao comando da Brigada Militar. Bom, até criamos um projeto de permuta de bens inservíveis por área construída, que o Estado, então, adotou como política pública, e, a partir disso, temos um novo presídio, uma nova casa prisional aqui em nossa cidade, que para nós era importantíssimo tirar do centro da cidade, a 2 quadras da prefeitura, cercado de escolas, habitações e comércio. Hoje temos uma casa prisional de primeiríssimo mundo, com muito zelo e respeito ao interno, ao preso, e muito cuidado e respeito ao agente de segurança. Então, a gente conseguiu até isso, fazendo a nossa segurança pública. O resultado de tudo, né, porque o prêmio foi bacana pela intenção nossa, né, pelo projeto desenhado, mas o resultado disso tudo são os dados que nós temos hoje, 2020, em Bento Gonçalves, com uma queda gigantesca de todos os indicadores, inclusive roubos, furtos, os homicídios, que para nós estava algo muito complicado, muito constrangedor, todos eles ligados às drogas e facções, até eles despencaram neste ano de 2020, isto é, toda a nossa ação lá atrás, fazer as ideias concatenarem para o mesmo objetivo, deram certo, e a gente está bastante feliz, já trabalhando ampliação da Guarda Civil, compra de mais câmeras. Agora estamos com um edital de parceria público-privada, publicado na iluminação pública, onde 1% dos postes de luz precisam ser o número
de câmeras de monitoramento da qualidade da iluminação e, óbvio, por consequência, na segurança. Isto é, a gente vai ter aqui mais 140 câmeras de vídeo monitoramento com leitores de placa, OCRs, espalhados pela nossa cidade, algo que nem o Big Brother vai ter, assim, comparando o nosso número, né, de habitantes, nosso tamanho para o número de câmeras. Mas absolutamente tudo, se verter para esse caminho, bom, faz sentido, e é o que a gente está vendo hoje. E essa é uma solução, né, prefeito, que eu não sei, talvez o senhor possa me esclarecer, mas muitas cidades do interior poderiam adotar esse monitoramento por câmeras, né, com uma central interligada com a Brigada Militar, e me parece que seria uma solução hoje em dia não tão cara quanto foi antigamente. Hoje, a gente, se quiser colocar nas nossas casas, um sistema de monitoramento é muito mais barato. Eu não sei como é que foi para vocês implantar. Foi muito custoso? Como é que foi? Com o passar do tempo, né, Christian? Com o passar do tempo, as coisas vão mudando. Eu me lembro quando nós compramos a nossa primeira lâmpada de LED aqui na prefeitura, não tinha na cidade. Me lembro até hoje que o custo da lâmpada era R$ 2.500 e tantos por lâmpada, assim, era um absurdo. Hoje, talvez tu encontre por R$ 400, mas era um preço daquela época. De lá para cá, diversas outras empresas passaram a produzir esse equipamento, inclusive nacionalizaram, né? As câmeras da mesma forma, o que era algo muito grave, e grande, né? Era algo muito grande e caro. Hoje, de forma minúscula, tu consegue compartilhar as informações. Nós aqui, me lembro quando eu era presidente do nosso consórcio de desenvolvimento regional. Na época, nós éramos em 13 municípios, e propus, então, aos nossos colegas prefeitos o cercamento eletrônico, não de uma cidade, mas de todos os municípios da nossa região. Fizemos um projeto integrado, onde a nossa própria Secretaria de Segurança foi a mentora disso. Nosso ex-secretário, Coronel Marinho, foi o mentor desse projeto, né, quem idealizou isso tudo. E aí a gente desenvolveu cerca de 4 ou 5 câmeras por município, dependendo do número de acessos. O consórcio adquiriu e fez o município fazia a instalação, o consórcio adquiria a câmera e o sistema, e hoje nós espelhamos tudo aqui na nossa central regional da Brigada Militar, no 3º BPAT, em Bento Gonçalves, que faz o controle de todos esses acessos. Sai caro? Não, eu me lembro que não era algo tão caro, não era algo tão caro. Agora, o que a gente precisa realmente é ter a ação. Me parece muito mais caro tu enterrar uma vida ou tu ter qualquer motivo mais grave dentro do teu município. Então é isso, o Sindicato em Ação vai ficando por aqui. Muito obrigado por sua audiência, sua companhia. No próximo sábado estaremos de volta aqui na TV Urbana, canais 55.1 HF e 11 da NET, com mais 2, certamente excelentes entrevistas produzidas pela RS Rádio em parceria aqui com o nosso Sindicato em Ação. Antes de encerrarmos, não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar, nos ajudar a crescer nas redes sociais. Quem é novo aqui no canal do YouTube, clicar no botãozinho para se inscrever e também no sininho para receber notificações. Até a próxima semana. Grande abraço. Eu já vi tanta coisa nessa vida. Nasci em 1928. Um ano depois, estourou a terrível crise de 29. Só que eu sou gaúcho e não me abalo por qualquer coisa. Eu sigo em frente. Depois veio a Revolução de 30, a Segunda Guerra, dezenas de planos econômicos e 8 moedas diferentes. Ao longo desses 90 anos, eu segui firme na minha missão. Inovar sempre para apoiar o desenvolvimento da nossa gente. Eu já vi tanta coisa nessa vida. E é por isso que eu digo, não existe desafio no mundo capaz de dobrar o povo do Rio Grande. Banrisul, 90 anos de uma grande história.